Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Fabiola tá fazendo careta aqui pra mim, porque eu sempre começo igual. Mas quem ouve o podcast sabe como é importante. Tem uma linha, né? Uma linha editorial. Começar sempre igual. Tem um Oi, gente! Boa terça-feira. Sou educada, I'm sorry se eu sou educada com a minha audiência do Boa Oi, Terça-feira. gente, boa terça-feira. Bom, olha... Queria dizer que o episódio da semana passada, elogiadíssimo, muita repercussão. Que bom que vocês gostaram. Realmente, eu tenho que reconhecer também que o episódio da semana passada foi muito legal. Muitos comentários no Twitter, nas redes sociais. Muito rico, né? E assim, improvisado, mas rico. Não, participações de luxo, né? Marcelo Lins, Sabrina Fidalgo, Angélica Ferrarez. Participações de luxo. Muito obrigada legal pelos comentários. A gente inaugurou a nossa sessão de comentários, né? Vamos inaugurar aqui essa semana, mas inauguramos o pedido para vocês comentarem lá no Twitter e um monte de gente comentou, então fiquei super feliz. No final desse episódio a gente vai ler aqui 3 comentários, mas ao longo da semana a gente foi curtindo e respondendo quem marcava a gente por lá. Bom, vamos aos tópicos que a gente... Quero agradecer também ao apoio de vários angulers pelo meu direito, meu lugar de fala, minha liberdade de expressão. Muito obrigada pelo apoio, me senti muito acolhida. Ai, olha, gente, vocês não têm noção o que vocês estão se metendo. Se vocês soubessem, ficariam enojados. O que vocês estão se metendo aqui, dando corda pra Flávia O, porque ela não para de falar. Mas tudo bem. A democracia, se eu estou numa democracia e eu apoio o ambiente democrático, agora eu não freio mais. Eu não freio mais e é vocês que lutem, ok? Então, ok. Vamos lá nos nossos temas que a gente vai tratar essa semana. A gente vai começar falando de Petrópolis, não tem como, né, não falar sobre isso depois dessa semana, assim, catastrófica. Ai, de muita dor, de muito sofrimento que a gente tem acompanhado, né, no noticiário e com amigos, enfim, pessoas próximas que são de lá, que foram pra lá ajudar, que estão lá ajudando. Vamos comentar sobre isso, vamos abrir logo falando sobre isso. Depois, como prometido, vamos falar do PL do veneno, né? Lembra que semana passada eu tinha anunciado que a gente queria tratar esse tema com um pouco mais de calma, então a gente tinha adiado ele pra essa semana e vamos contar com a participação sensacional da Juliana Gomes, jornalista, que tem um perfil no Instagram Comida Saudável pra Todos, que eu já falei, citei aqui várias vezes, com uma participação sensacional. Vocês vão adorar as coisas que ela falou aqui pra gente, o quanto ela ensinou. E por último, vamos falar de pequenas Áfricas. Vamos falar das pequenas Áfricas, que Flávia O também prometeu para o episódio dessa semana, pra gente terminar esse Angu de Grilo astral, propositivo, pensando no futuro. Como é que é isso? Não, pra gente ter um gostinho adicional daquele debate da semana passada que foi tão acolhido, né? Foi mesmo. Porque é um pouco continuação da edição sobre modernismo. Aliás, a Flup foi o máximo. Quero recomendar muito que vocês procurem no YouTube a mesa. A mesa que eu fiz com a Alessandra Rocha e minha irmã amada, Eliana Alves Cruz, é digna de ser assistida assim, minha gente. Entre outras. Então, vamos lá começar esse Angu. Bom, vamos começar falando de Petrópolis. Eu acho que dispensa grandes apresentações, né? Grandes explicações, porque a gente, enfim, viu, acompanhou em tempo real tudo o que aconteceu. Quem é do Rio, durante a edição do Big Brother da terça-feira passada, aquela que teve a eliminação da Bárbara, aquela que teve mais informações e as imagens da expulsão da Maria, todo o intervalo do Big Brother entrava o plantão do RJTV atualizando a situação da chuva. Na quarta-feira de manhã, a gente já amanheceu com imagens de calamidade no Bom Dia Rio. Então já foi uma tarde e uma noite na terça-feira de muita atenção, de muita tensão. E na quarta, as imagens já eram desoladoras. E devastadoras. Devastadoras. Petrópolis foi destruída. Tudo isso vocês acompanharam, né, nos telejornais nacionais, para quem não é aqui do Rio. A edição do
Fantástico de ontem também teve minutos e minutos, dezenas de minutos sobre isso. Hoje a gente tá gravando na segunda-feira, já são 176 mortes, 117 pessoas ainda estão desaparecidas, já é a maior catástrofe, já é a maior tragédia da cidade. O maior número de mortos na história tinha sido daquela chuva de 88, que foi muito citada, né, na cobertura, aquela grande chuva de 88, nunca teve uma chuva tão ruim quanto aquela de 88, e na época foram 171 mortos, então já ultrapassou, já é a maior da história na cidade. Em se confirmando esses números, a tragédia de Petrópolis será maior que a de Brumadinho. Eu acho que isso dá a medida da gravidade. Brumadinho completou 3 anos em janeiro e foram 270 vítimas, 262 corpos, né, resgatados ou restos mortais, e ainda 8 desaparecidos. Em Petrópolis, a gente está, como a Isabela falou, com uma estimativa que supera 280, né? Se aproxima de 300 vítimas. É uma tragédia de proporções muito dramáticas, por vários motivos, né? Primeiro, um território que é, de forma recorrente, devastado ou afetado por chuvas, deslizamentos e agora fenômenos mais intensos e frequentes em razão das mudanças climáticas. O último temporal, né, que deixou vítimas foi em 2013. 2011 também houve, na região serrana do Rio de Janeiro, aquele que foi o maior desastre natural da história do Brasil. Deixou quase 1.000 pessoas entre mortos e desaparecidos. 918 pessoas mortas e ainda tem aproximadamente 90 pessoas que nunca foram encontradas. Essa tragédia alcançou, além de Petrópolis, em menor escala, na época foram um pouco mais de 70 vítimas em Petrópolis, afetou Nova Friburgo, afetou Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, algumas cidades ali daquela região serrana. Friburgo e Teresópolis foram as cidades mais afetadas. Agora, o que é espantoso é que 11 anos depois, uma década depois, a gente esteja vivendo em Petrópolis uma tragédia ainda maior e constatar que as medidas de prevenção que poderiam ser tomadas, tanto de prevenção quanto de alerta, não foram. Então, pessoas morreram sem sequer serem informadas do risco, né, que estavam correndo. No primeiro momento, houve a informação de que as sirenes soaram, mas quando soaram, já era tarde. E pessoas foram mortas, alcançadas no transporte público, em ônibus, a imagem dos 2 ônibus sendo tragados pela água, mas muita gente de carro que procurou áreas altas, né, ruas altas, e acabaram arrastados pela lama. Eu, inclusive, conversei com um professor daqui do Rio de Janeiro, que dá aula há 19 anos em Petrópolis, e ele fala que quando chove forte, é normal aquelas ruas que margeiam o rio, elas subirem, elas alagarem. E as pessoas que não são, e que são também, as pessoas que circulam pela cidade, procuram normalmente essas ladeiras, essas áreas mais altas, para esperar a água baixar, para não encarar as vias inundadas. Dessa vez, essa estratégia, ela foi mortal, porque a avalanche de água, de lama, de pedras, desceu com muita força, né? A chuva foi muito intensa, choveu 260 milímetros em 3 horas, é uma coisa assim absurda. Não, é absurdo. A quantidade de água que desceu, e a cidade não estava minimamente preparada. Então, assim, o que me parece devastador é isso, você imaginar que 10 anos depois não teve projeto concreto de escala de remoção, de construção de habitação segura para essa população. Você manteve um modelo equivocado, né, adensado de urbanização. Acho que na pandemia isso pode ter se agravado, porque muita gente aqui do Rio, da capital, né, da região metropolitana, se mudou, foi quarentenar na Serra e se mudou, e isso pode ter também adensado ainda mais Petrópolis, porque uma classe média que sobe acaba atraindo, né, profissionais de serviço de toda sorte. Isso pode ter aumentado também o tamanho da população. A gente tem uma questão dramática, que é o mapeamento, né, o zoneamento, o georreferenciamento de Petrópolis, do ponto de vista dos dados oficiais. Ele está parado no censo de 2010, assim como de todas as cidades brasileiras, porque nós não tivemos censo de 2020. Então, tem muita coisa que pode ter sido construída ao longo também
desse intervalo de tempo e que não está nem mapeado. Então, você via muita gente de prefeitura, autoridades, dizendo que não sabiam quantas casas tinham sido afetadas. Chegaram ao requinte de contar o número de unidades com base nas informações do Google Maps e contando com vizinhos sobreviventes, dizendo ali tinha uma casa, ali, Sim, ali. Mas essa tragédia que também alcança o nosso sistema oficial de informações, coisa que eu tenho denunciado muito aqui no Angu de Grilo, né? A importância da nossa base de dados. Governo do Estado e prefeitura, me parece que no primeiro momento subestimaram o tamanho do problema. Com certeza. Minimizaram completamente. Dispensaram ajuda, o que foi dramático. Obrigou a população, vítimas, a escavarem com as mãos, com enxadas, sem nenhuma condição de segurança e, obviamente, com o emocional em frangalhos, estado psicológico em quase surto, em estado de choque, as pessoas procurando por seus familiares, pelas vítimas. Ainda hoje isso está acontecendo. Sim. Tem um depoimento de uma astrônoma que conta a experiência dela e ela disse, ela conseguiu se salvar e ao pai e 7 cachorros, que ela fala disso, porque o irmão que mora na parte baixa da cidade ligou para ela falando assim, tá chovendo muito, faça alguma coisa. E numa fração de assim, minutos, ela conseguiu reunir o pai, os cachorros, não sei o que, e subiu uma escada que dá acesso ao outro lado da rua, também encosta, mas a casa dela, eles perderam tudo. E ela disse, me chamou muita atenção no depoimento dela, porque ela falou, meu irmão conseguiu me avisar. Como é que o setor público não conseguiu avisar? Não, é surreal. Então, assim, é absolutamente indesculpável não apenas a falta de infraestrutura, de investimentos estruturais para uma região que é historicamente afetada pelas enchentes, pelo excesso de chuva, com risco de desmoronamento. O dado do IBGE fala que 24% da população de Petrópolis mora em área de risco de inundação ou deslizamento, escorregamento. É porque a geografia da cidade já é muito capciosa, né? É um vale, é uma cidade que fica entre montanhas. Tirando a parte ali muito do centro, daquelas ruas principais e esse entorno desse rio, né, do rio Quitandinha, que foi o que minha mãe citou, que sempre enche, assim. Começa a cair uma chuva, o alerta de cheias, que é o sistema de rastreamento de rios, de cheia de rios e tal, de vazão dos rios do estado do Rio, já começa a soltar no Twitter. Alerta de aumento do nível do rio Quitandinha. Iminência de transbordo. Atenção, não. É um clássico, gente. Todo mundo que acompanha, assim, né, que sabe mais ou menos, sabe que qualquer chuva, porque a cidade é um vale, então toda a água das montanhas, né, que desce daquelas montanhas, desaguam no mesmo lugar. Então todo mundo sabe que aquela região é muito suscetível a isso. Agora, dessa vez, o centro foi afetadíssimo. Demais. Algo praticamente inédito. O centro de Petrópolis está, do ponto de vista de vias públicas, ruas comerciais, destruído. As lojas perderam tudo. O asfalto tá solto pelas ruas, levantou. Muito parecido com as imagens que a gente viu da chuva de Belo Horizonte, eu acho que no ano retrasado, né? De 2020 para 2021. Uma chuva em Belo Horizonte que as placas de asfalto foram escorregando, saindo. Imagens muito parecidas também em Petrópolis. E eu lembrei de uma situação aqui, bom, eu acho que vale falar que aqui no Rio a gente tem, na cidade do Rio, né? A gente tem as sirenes que tocam nas comunidades, nas favelas da cidade por conta de alerta de chuva, risco de deslizamento, mas existem críticas porque essas sirenes só tocam quando a chuva já tá super forte e aí não tem como as pessoas saírem. Como as pessoas vão sair no meio da chuva com criança, com idoso? E sair pra onde, né? Pra onde? Porque é preciso no mínimo, esse treinamento da população nas escolas, nas associações comunitárias, nos órgãos de apoio, né, ou organizações de apoio à defesa civil, para que as pessoas saibam para onde ir e tenham uma rota de fuga. Então, não é só sobre tocar uma sirene, é tocar uma sirene para uma população devidamente treinada a se proteger. Nada disso aconteceu, foi uma década perdida e as pessoas ainda foram revitimizadas pelo descaso, pela humilhação, pelo abandono de terem que escavar com as próprias mãos, pessoas sem nenhum tipo de assistência, apoio psicológico, de abrigo, de acolhimento, de alimentação, em que pese o fato de que houve uma corrente de solidariedade muito poderosa, mas assim, teve gente que ficou
ficou sem isso. Você via pessoas vagando quase como zumbis ali nos arredores. Foi muito vergonhoso. Eu, inclusive, escrevi uma coluna muito indignada no Globo em relação a essa... Vamos deixar o link aqui, né? Na sinopse. Excelente, sua coluna da sexta-feira passada. Triste, mas muito bem escrita, muito boa. O presidente da República, voltando da Rússia e da Hungria, passou por lá, numa visita protocolar que ele sobrevoou de helicóptero, e deu uma entrevista coletiva em que ele atuou mais como mestre de cerimônia, passando a palavra para ministros e membros do governo, incluindo o presidente da Caixa, que falou, por exemplo, de liberação de linha de crédito e de FGTS. FGTS como se todo mundo tivesse emprego formal. É brincadeira, assim, enfim. Bom. E aproveitou para fazer propaganda do giro dele pela extrema-direita, pelas autocracias europeias, encontrou com Putin e com Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que é um extremista de direita, misógino, homofóbico. Ser uma péssima pessoa. E o Bolsonaro disse que ficou por 2 horas a 1,5 metro de distância de Putin. E a indagação que eu fiz no Jornal das 10 foi a quantos metros de distância ele ficou dos moradores de Petrópolis, das vítimas da enchente no seu próprio país. Há muitos, né? Porque ele sobrevoou de helicóptero. Então fica aí esse questionamento sobre o significado de empatia, de responsabilidade das figuras públicas. Esse homem não tem empatia por ninguém. Bom, eu já falei isso aqui no Ângulo de 200 vezes. Ele odeia o Brasil. Ele odeia esse país. Ele odeia ser presidente. Ele odeia todos os brasileiros. Então, assim, estou muito surpresa pela falta de compaixão. Estou surpresa. Eu estaria surpresa se ele tivesse feito algo de diferente disso, né? Eu acho que esse é o padrão. Esse é o que a gente pode esperar de um ser humano horroroso que é o nosso presidente nesse momento. Eu não tô falando que é um presidente, um político horroroso. É um ser humano horroroso. Além de um político horroroso. Mas eu queria citar uma coisa aqui que eu lembrei. Eu não sei se você lembra disso, que há muitos anos atrás, Eduardo Paes já era prefeito anterior, né? Nas suas gestões anteriores, teve uma previsão que ia cair uma chuva catastrófica no Rio de Janeiro. Você lembra disso? Lembro. Que ia cair uma chuva, que ia destruir tudo, que tinha risco de desabamento. E eu acho que foi decretado ponto facultativo. Isso, e ele mandou ninguém sair de casa. Ele mandou ninguém sair de casa. Foram, dias antes, né, dessa previsão, todos os jornais noticiando, olha, tá prevista uma chuva forte, não saia de casa, não teve aula, né? Eu acho que os colégios suspenderam as aulas, tudo fechou, enfim, pra aguardar essa chuva com as pessoas o máximo possível em segurança, né, em suas casas ou procurando outras. Tiveram tempo, né, de avisar para as pessoas procurarem pontos de apoio, casa de parente, casa de amigos, para poderem se abrigar para essa chuva. No fim das contas, a chuva foi muito menor, né, do que o esperado. Eu acho que não chegou nem a alagar, não teve grandes consequências, mas eu acho que foi um bom exemplo de que é possível prever grandes meteorologicamente. Eu acho que é possível prever grandes chuvas, talvez não 260 milímetros em 6 horas, mas a gente tem previsão do tempo que é muito confiável. A gente sabe os dias que vão cair temporal. Isso é avisado, isso é esperado. E existem formas da gente controlar minimamente, de preparar a população, né? Você fica pensando, se tivesse uma leitura meteorológica confiável e o prefeito de Petrópolis tivesse decretado ponto facultativo ou falado, gente, não sai de casa, quem não precisar, quem puder ficar em casa, não sai, quantas mortes teriam sido evitadas? Aquela imagem, né, que ficou conhecida dos 2 ônibus e desse pai que tá procurando esse filho de 17 anos em todos os rios, sozinho em todos os rios da cidade, o menino tinha saído pra ir trocar uma mochila no shopping. Ele não saiu pra ir pra escola, ele não saiu pra faculdade, ele não saiu pra trabalhar, ele não saiu pra fazer nada que fosse essencial. Então, um aviso, né, hoje vai chover muito, então não saia de casa se não precisar. Talvez teria deixado esse garoto em casa, entendeu? Não, hoje vai chover, não vou lá trocar essa mochila não, amanhã eu vou, sabe? Então, assim, a gente tá falando, é óbvio, né, de uma década perdida em questões estruturais, né, de fiscalização das áreas de encosta, do desmatamento, da construção irregular, dos sistemas de drenagem, falta de política habitacional. Exatamente, de tudo isso que são grandes, imensas questões de estruturas políticas que envolvem, né, várias secretarias, vários nichos, né, meio ambiente, é habitação, enfim, é transporte, é saneamento básico, envolve milhares de coisas. Mas, gente, dá um aviso para a população falando, hoje vai chover. Então, se puder ficar em casa, se não for fazer nada de essencial na rua, não vá. Isso é muito pouco. E isso poderia ter poupado muita gente. Eu acho que é muito triste a gente ver como, mais uma vez, né, no Brasil, mais uma vez no Rio de Janeiro, como a vida não vale nada.
né? A vida não vale um anúncio na televisão falando, gente, não saia de casa. Hoje vai cair um temporal. Vocês já não sabem que Petrópolis inunda, que o Quitandinha sobe, é o maior perrengue. Então vamos ficar em casa, todo mundo. Por favor, não vá trocar a sua mochila hoje. Sabe assim? É inacreditável. É inacreditável. Bom... Muitas pessoas se mobilizaram, né, para enviar doações. Esse episódio vai ao ar na terça-feira. Essas doações ainda estão sendo necessárias. Eu vou deixar aqui na nossa sinopse o link de uma planilha que está sendo atualizada em tempo real com as necessidades de cada ponto de apoio, de cada posto de apoio lá em Petrópolis. Estão precisando muito de material de higiene, colchonete, ferramentas para trabalho, né, pá, luva de proteção, ferramentas para, enfim, quebrar a laje, revirar os escombros. Roupas íntimas, novas, limpas, é claro. Tem muitas coisas que ainda estão sendo requisitadas. Estão pedindo também brinquedo para as crianças, porque as crianças estão completamente desamparadas. Teve uma matéria, gente, que acabou comigo na semana passada. A professora falando que teve pai que não tinha ido buscar os filhos ainda. Era tipo quinta-feira. E aí, ai, gente, olha, eu fiquei tão arrasada. Eu não quero nem entrar, porque assim, eu não gosto nem de lembrar das cenas das mães procurando seus filhos, porque eu já fico assim, num estado de desespero. Mas enfim, quem puder ajudar com dinheiro, também vamos deixar aqui as informações do Centro de Defesa dos Direitos Humanos lá de Petrópolis, uma organização que tem 40 anos de assistência social, prestando apoio à população, uma instituição confiável pra gente doar. A Dani Brum, ela é presidenta do PSOL de Petrópolis e tem atuado, né, tentando se dividir aí, prestando apoio, ajuda nesses pontos de apoio, distribuindo, comprando coisas e distribuindo doações. Também vou deixar o Instagram delas aqui para vocês irem acompanhando o que ela tem falado de quais são as necessidades do momento. E é isso, assim, quem não for do Rio e puder doar dinheiro para ser revertido em materiais que estão sendo necessários, ótimo. Quem for do Rio e puder doar os itens diretamente, melhor ainda. Eu fiz uma thread no Twitter de lugares que estão recebendo doações. Eu não sei se nessa semana todos esses lugares ainda estarão recebendo, alguns receberiam só até essa segunda-feira. Mas o Ação da Cidadania vai continuar recebendo permanentemente, creio eu, porque eles têm, enfim, outras iniciativas de assistir outras populações. No Galpão na Gamboa, foi lá onde eu levei para doar as coisas que a gente separou aqui. Muito rápido, nenhuma confusão, nenhuma fila, tudo muito tranquilo, tudo muito organizado. Então, recomendo que quem for do Rio e puder doar diretamente os itens, doem, porque é isso, o dinheiro, né, é óbvio que para quem é de fora é importante poder, enfim, participar dessa ação social, poder participar dessa rede de solidariedade, mas o dinheiro tem essa logística, né, da compra, da distribuição do dinheiro, a prestação de contas, enfim, tem uma logística mais complexa dessa divisão desse dinheiro, e tendo os itens já facilita também um pouco esse processo. Vou deixar essas informações todas aqui na sinopse do episódio, porque essa é uma tragédia que ainda vai durar muito tempo, né, essa busca pelos desaparecidos, essas famílias que perderam tudo, da cidade, né? Exatamente. Da cidade, das casas, das vidas dessas pessoas. Então, eu sei que tem aqui também ouvinte do Ângulo de Grilo, gente que tem criança, que tem filho, que tem irmão, que tem sobrinho. Por favor, doem roupinhas, fraldas, roupa principalmente. A gente acostuma doar muito roupa de adulto, mas as crianças também não têm roupa pra vestir. Eu dei muitas das roupas que tinha do Martin aqui pra doar, mas, enfim, se vocês puderem doar também roupa pras crianças, roupas de bebê, muito importante, porque as pessoas perderam tudo, gente. Então, assim, tudo que vocês verem em casa que não tá fazendo sentido, olha com carinho pras coisas que você tem em casa, vê o que realmente você usa, o que não estiver fazendo sentido, doa, porque as pessoas não têm absolutamente nada. Então a gente fica nessa, será que vai ser útil? Vai ser útil. Então, é isso. Todos os links estarão aqui na descrição do episódio, lembrando de novo. Ai, eu não gosto nem de falar desse assunto, porque eu já fico arrasado. Enfim, nossa senhora. Eu fiquei muito mal semana passada com essas mães. Eu nem vi o Fantástico ontem, confesso pra vocês, não tive cabeça pra isso. Mas tenho tentado fazer minha parte aqui de longe, né, já que não pude me deslocar pra lá pra ajudar presencialmente, que é algo que tive muita vontade, mas não pude, né, porque tenho uma criança pequena. Mas o que eu pude fazer aqui na doação de coisas aqui em casa, em espalhar essas informações das necessidades nas redes sociais, eu fiz no Twitter, no Instagram, e tô fazendo aqui também no Ângulo de Grilo. Acho que cada um fazendo o que dá, a gente, enfim, consegue alguma coisa, né? Mas algo, podemos passar para o nosso próximo tópico. Podemos, mas é isso. Tudo que nós tem é nós. É isso aí, minha gente. Não dá pra contar com ninguém, não. Esses caras aí, então, Deus me livre. Vamos lá. Bom, como prometido, vamos falar aqui hoje sobre o PL do Veneno, projeto de lei que
foi votado, né? Foi aprovado, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Creio que vocês devem ter ouvido, né, pelas redes sociais falando. Mas é um assunto um pouco mais complexo, por isso que a gente resolveu deixar ele para essa semana, para dar um tempo. Eu fiz uma pesquisa com calma, li mais sobre isso, entrevistei, conversei com a Juliana Gomes, de novo, jornalista do Comida Saudável para Todos. A Juliana tem um trabalho incrível. Ela fala muito sobre alimentação, sobre a verdade ou as mentiras, as verdades e as mentiras da indústria dos alimentos. Fala muito sobre agrotóxico. Ela tem um podcast chamado Jornal do Veneno, que ela fala sobre a indústria dos alimentos e as pegadinhas e as mentiras e as farsas. Fala sobre agrotóxico, fala sobre orgânico, fala sobre agricultura familiar. Ela explica muito desses conceitos que a gente vê e fala realmente sobre isso. Ela tem o blog Comida Saudável para Todos, que também tá lá no Instagram, nessa arroba. Vai estar tudo, os links vão estar todos aqui, vocês sabem que eu tento lembrar de deixar aqui na sinopse, mas agora eu tô mais focada nisso. O trabalho que a Juliana faz é sensacional. Ela é vegana e eu gosto muito porque ela tem uma visão muito com noção, sabe? Ela sabe que poder escolher o alimento é um privilégio. Infelizmente, no nosso país não é um direito. As pessoas estão catando osso, carcaça de animal dentro de caminhão, então não basta, revirando lixo. Então, não basta querer, é somente força de vontade pra você ser vegana. Então a Juliana tem uma leitura muito crítica em relação a isso. Ela fala muito sobre a indústria dos ultraprocessados. Eu aprendi muito com ela em relação a isso. Me tornei uma pessoa muito mais consciente em relação aos ultraprocessados e a esse consumo. Enfim, o trabalho dela é sensacional. Eu já citei ela aqui várias vezes, inclusive no episódio que a gente falou sobre nutricídio. Ela também foi citada. Esse episódio tá super legal. Lá de trás, já nem me lembro mais, mas se vocês digitarem Angu de Grilo nutricídio vai aparecer. E aí, vamos começar, vou explicar aqui o que se trata esse PL do veneno. É um projeto que tá em tramitação na Câmara dos Deputados há 20 anos. Ele é de 2002. E ele, basicamente, cria novas regras para aprovação e registro de agrotóxicos no Brasil. Angu de Grilo 57. Arrasou. Nossa, faz tempo. Nutricídio 57. Nossa, faz tempo mesmo. Parece que foi há menos tempo. A gente tinha acabado de completar um ano, olha só. Então esse é um projeto que tá tramitando há 20 anos, portanto, parado, né? Há 20 anos. Ele é um projeto de 2002, foi apelidado por parlamentares favoráveis de Lei do Alimento Mais Seguro. Piada, né? E pelos parlamentares contrários de PL do Veneno. Bom, esse texto base foi aprovado no último dia 9 na Câmara dos Deputados e vai agora para votação no Senado. Ainda não tem a data fechada de quando vai ser essa votação no Senado, pelo menos até esse momento que a gente tá gravando, mas tudo indica que não vai demorar, tá, gente? Então, eu até conversei com a Juliana se ela achava que a gente deveria esperar mais um pouco, ter essa data marcada para trazer esse tema, ou se era melhor a gente falar disso desde já. Ela falou, não, vamos falar disso logo, porque não vai demorar para entrar em votação, e quanto antes a gente começar a popularizar esse tema e falar mais sobre isso, e fazer com que as pessoas entendam a gravidade desse projeto, melhor. Então, esse projeto altera uma lei lá de 89, que essa lei trata desde a pesquisa até a comercialização, os registros e fiscalização do agrotóxico. Ela altera vários pontos dessa lei, 7.802, lá de 89. E um dos pontos dessa mudança que está previsto nesse PL é a troca da palavra agrotóxico. Os produtos passariam a receber o nome de pesticida, que, segundo o relator do projeto, o deputado Luiz Nishimori, partido PL do Paraná, o termo agrotóxico é depreciativo. Então, gente, quando vocês ouvirem, porque o pesticida não sei o que, saibam que é um nome... Pois é, um eufemismo. Nome fantasia, é um nome fantasia do agrotóxico, é um eufemismo, porque é tudo farinha do mesmo saco, é tudo da mesma coisa. Então, vamos lá, quais são os pontos mais sérios em relação a esse projeto. O projeto propõe que se flexibilize essas regras de aprovação dos agrotóxicos e acumula para o Ministério da Agricultura várias fases de decisões que tratam da liberação desses produtos. Então, como é que é agora? Quando você quer aprovar um agrotóxico, além de ele ter que ser aprovado no Ministério da Agricultura, ele também precisa ser aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, precisa de aprovação desses 3 órgãos. O Ministério da Agricultura avalia a eficiência desses defensivos, né, desses produtos no combate às pragas. A Anvisa rastreia possíveis danos relacionados à saúde humana e o IBAMA é o responsável por avaliar impactos ambientais dos químicos. Bom, o Ministério da Saúde, a Anvisa faz parte do Ministério da Saúde. E aí, mudando isso, todos esses órgãos têm
hoje em dia, a responsabilidade podem desaprovar agrotóxicos que forem considerados de alto risco. A principal demanda que essa mudança do projeto de lei atende é acelerar o processo de registro, né, de aprovação desses agrotóxicos pelo poder público. Então, é óbvio, né, se hoje em dia tem que passar por 3 instâncias e passa a passar por uma só, de responsabilidade única e exclusivamente de um órgão, só do Ministério da Agricultura, isso acelera muito mais. Porém, sem passar pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, passa muito mais potencialmente produtos que tenham risco para a saúde humana, contaminação da água. Vou chegar lá. Então, o que dizem as pessoas que são contras? Que esse modelo, que passa por essas 3 esferas, né, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa, é uma estratégia que minimiza essa possibilidade de os agrotóxicos serem aprovados para atender exclusivamente os interesses econômicos do agronegócio. Então, é um jeito de segurar a aprovação de produtos que façam muito mal, que tenham potenciais riscos altos para a saúde humana. Outra coisa que também o PL se propõe é agilizar o registro desses produtos. Como centraliza em um ministério só, agora os produtos teriam 2 anos, um limite de 2 anos para que sejam feitas as avaliações e a emissão desse parecer para o registro. Hoje em dia, tem agrotóxico que chega a demorar 11 anos a aprovação. E aí, as pessoas que são favoráveis, né, à SPL, os deputados da bancada do agronegócio, dizem que aí, quando são aprovados, eles já estão defasados em relação à tecnologia. Então, essa proposta propõe, né, que passe a ter um limite de 2 anos para que esses agrotóxicos sejam avaliados e emitidos o parecer para o registro. E caso ele não seja avaliado dentro desse prazo, caso passe desse limite de 2 anos, ele obrigatoriamente deveria conceder um registro temporário para os produtos. Então você pode usar. E aí, se lá na frente falar, opa, não, aquele lá deu problema, hein? Isso não deveria ter sido legalizado, não. Isso não deveria ter sido aprovado. Aí volta atrás nesse registro temporário. Pelo amor de Deus, né? É uma tentativa, depois é retroativo. Como é que você faz com o dano que já foi causado por um produto que já tem registro temporário? Isso não existe. E aí, tem questões. Os pesquisadores da Fiocruz falaram que com essas mudanças, a Anvisa passaria, e o Ministério da Saúde, né, passaria a ter um papel somente consultivo. Então, assim, não poderia, de fato, opinar ou decidir questões técnicas. Essa parte estaria completamente na mão do Ministério da Agricultura e, portanto, na mão, né, do mercado, do agronegócio. E a parte de saúde, as pesquisas de saúde, dos efeitos na saúde humana e do meio ambiente, era só, tipo assim, para consulta. Obrigada, você opina aqui, mas não é decisivo. O projeto de lei também fala que o processo de reanálise, o que significa isso, né? Se um agrotóxico já está registrado, ele já está em uso, mas em algum momento é desaconselhado o uso por organizações internacionais, ou há algum alerta internacional, ou algum alerta, enfim, sobre o uso daquele produto e ele precisa passar por uma reanálise, essa reanálise também fica de responsabilidade do Ministério da Agricultura, que pode solicitar informações dos órgãos de saúde e de meio ambiente para complementar a sua análise, mas também não teria caráter definitivo ou decisivo. Ao contrário do que também acontece já atualmente, se esse projeto for aprovado, não é mais necessário registro e nem estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais para exportação de agrotóxico. Somente uma comunicação do Ministério da Agricultura vai ser o suficiente. E aí, a Fiocruz avalia que isso é absurdo, porque não tendo registro, mesmo se for agrotóxico que não vai ser usado no Brasil para exportação, hoje em dia você precisa registrar. E aí a Fiocruz diz isso. Não tendo esse registro, é uma negligência aos efeitos de saúde das pessoas que são envolvidas no processo produtivo, nessa cadeia de produção, que inclui a produção, armazenamento, transporte e as atividades correlatas e dos potenciais danos ao meio ambiente. Então, ainda que não seja para uso no Brasil, os agrotóxicos que são produzidos no Brasil para exportação hoje precisam ter registro, precisam ser estudados e pesquisados. E a proposta do projeto é que isso deixe de acontecer e bastaria o Ministério da Saúde comunicar, o que coloca em risco todos os envolvidos nessa cadeia de produção. Bom, a Fiocruz diz que esse projeto, essa iniciativa, tende a transformar o país, o Brasil, em uma referência mundial dos venenos mais tóxicos do mundo. Boa parte dessas substâncias já foi inclusive vetada em outros países por conta desses riscos. Os pesquisadores da Fiocruz também chamam
atenção para esses danos causados, eles enviaram um documento na semana passada para os senadores, né, para essa próxima etapa, que será a votação no Senado. A Fiocruz já enviou um documento falando que promover essa flexibilização... Importantíssima essa iniciativa da Fiocruz. Não, o documento é sensacional. Falando que esse projeto de lei permite o registro de produtos mais tóxicos, como aqueles que causam câncer, problemas reprodutivos, distúrbios hormonais e problemas para o nascimento. O INCA também, Instituto Nacional do Câncer, já se manifestou contra a aprovação desse projeto lá em 2018, em outro momento que ele teve lá em discussão, anos atrás. E, de acordo com o INCA, o projeto possibilita o registro de agrotóxicos com características teratogênicas, mutagênicas e carcinogênicas, colocando em risco a saúde da população exposta a esses produtos e o meio ambiente. Bom, outro ponto importante contra, a aprovação dessa PL é que os especialistas ressaltam que a aprovação desse projeto enfraquece as ações do Sistema Único de Saúde, principalmente as que tratam de monitoramento e vigilância da água, a qualidade dos alimentos, dos ambientes de trabalho das populações expostas aos agrotóxicos. A Anvisa, como vocês sabem, faz parte do Ministério da Saúde e faz parte do SUS, Isso vocês já sabem, porque isso foi muito falado durante agora a pandemia. Então, esses são alguns pontos pra gente entender quão grave. Eu não tinha noção de nada disso. E aí eu fui pesquisar e fiquei estarrecida. Porque, é um sinal verde pra passar qualquer coisa. Como é que você vai aprovar... Passa o rodo. Agrotóxico e não vai ter um parecer... Passa a boiada, Como dizia o agronegócio. E veja, o ministro saiu, Ricardo Salles saiu do Ministério do Meio Ambiente. É importante a gente chamar atenção para esse ambiente de naturalização e de superexploração dos recursos naturais, de autorização ou de defesa primordial do interesse do agronegócio exportador em detrimento da saúde da população brasileira. Então vamos começar com as nossas perguntas aqui para Juliana. Essa primeira pergunta, quem fez, na verdade, foi a Lu Freitas, lá no Twitter. Ela falou: Bela, guarda para a semana. Como preservar ambiente gera riqueza? Eu achei essa pergunta interessantíssima. Por quê? Quando a gente vai ver, eu fiz essa pergunta para Juliana e aí fiz uma pesquisa e o agronegócio é responsável por mais de 25% do PIB brasileiro. Então, é muito dinheiro, é uma parte muito grande da riqueza do Brasil que está mobilizada pela monocultura, pelo agronegócio, pelo universo que depende de transgênico, que depende de agrotóxico. Então, como é que faz, Foi basicamente o que eu perguntei para Juliana. De um lado, a gente tem um clamor das populações tradicionais, dos ativistas, povos indígenas, quilombolas, clamando pela preservação da terra. Então, portanto, para encolher o agro, encolher a monocultura contra o desmatamento. Mas o que a gente faz com o PIB? Então, perguntei para ela como fez essa pergunta Lu Freitas. Como preservar o meio ambiente gera riqueza? E aí, olha só o que ela respondeu. Antes de mais nada, é sempre importante lembrar que o PIB, óbvio que é importante, a gente tem que ter dinheiro circulando nesse país, mas crescimento do PIB não é sinônimo de distribuição justa de riqueza, muito menos de redução da desigualdade. E a questão principal aqui é que nenhum país cuja economia depende basicamente de mineração e agronegócio tem futuro. A gente não tem escolha, entende? Para os nossos netos terem alguma água e água sem metais pesados, ar puro e alimento na mesa, a gente tem que diversificar essa economia. A gente não pode depender mais só de minério e de soja, basicamente. Em vez de exportar 5 itens produzidos em larga escala, por que a gente não pode exportar uma variedade maior, por exemplo? E outros bens e serviços que não exijam tantos recursos naturais, E aí também entra a questão geopolítica. O Brasil não inventou essa vocação de servir o mundo com matérias-primas básicas, as commodities, como ferro, soja, cana-de-açúcar e eucalipto. Essa vocação nos foi imposta, por uma longa história aí de colonização, submissão internacional e tal. E é muito injusto que a América Latina, a África, e o Sudeste Asiático tenham que se envenenar e colher as maiores consequências de mudanças climáticas, enquanto outros países nadam em bem-estar e só exportam programinhas de computador, E só um último ponto sobre essa questão de preservação ambiental versus geração de riqueza, O Ailton Krenak fala muito sobre isso, assim como muitos povos latinos que defendem o bem viver. Quem diz que a natureza inteira
inteira tem que ser lucrativa. Existem outras formas de viver com dignidade, né, nesse mundo que não envolva transformar todas as florestas em algum tipo de dinheiro, riqueza, produção de alguma coisa, né? Então eu acho que é imprescindível que esse diálogo seja, né, entre meio ambiente e economia, inclua as pessoas que vivem na terra, os povos tradicionais e os ribeirinhos. Não pode ser um papo de universidade apenas, de economista, sabe? Juliana traz uma reflexão importante, inclusive sobre a vocação brasileira, né, para exportação de alimentos, mas veja, uma agricultura de altíssima produtividade, mas muito concentrada em poucos itens. Na verdade, predominantemente soja e depois milho e arroz. Para vocês terem uma ideia, mais de 90%, ano passado eram 92% da produção agrícola brasileira, medida pelo IBGE, a produção de grãos, eram só essas três culturas: soja, milho e arroz. A gente tem, e ela trouxe, né, um debate sobre reforma agrária, ou melhor, sobre a ausência, né, de reforma agrária. São propriedades, grandes propriedades, são latifúndios muito produtivos que trazem divisas, mas que trazem efeitos colaterais. Por exemplo, o desmatamento da floresta para expansão das lavouras, mas também da pecuária. Então, transformação de áreas de floresta em pasto. Tem um ponto importante que a gente fala pouco, que é a questão da água. Eu entrevistei no ano passado um pesquisador, agora não vou me lembrar o nome dele, mas depois eu encontro, sobre a crise hídrica. E ele chamava atenção para o fato de que mais de 70% da água consumida no Brasil ou são, né, usadas, apropriadas pela agricultura. E ele dizia o seguinte: basicamente a gente está exportando água. Então, assim, tem uma leitura de que o Brasil é o maior, tem as maiores reservas de água do mundo. Primeiro que é desequilibrada, né, essa oferta. Segundo, que muitas das nossas águas estão a serviço do agronegócio exportador. Esse é um debate que a gente não trava. A outra questão é da própria sustentabilidade mesmo da vida brasileira, do custo de circulação dessa produção de alimentos. Porque a gente também tem uma desigualdade na produção de alimentos que obriga a grandes deslocamentos. Então, assim, o próprio debate sobre qualidade de vida, bem viver, mobilidade, logística, envolve você estimular núcleos de produção perto das áreas de consumo, de modo que você reduza, né, o deslocamento, o desperdício, o consumo de combustíveis. Na semana passada, eu acho até que a gente chegou a comentar sobre lembrar da greve dos caminhoneiros, sim, e como os supermercados nas metrópoles ficaram desabastecidos, justamente por isso, porque é uma estrutura de produção muito concentrada em determinados pontos do país, em detrimento de outros. Então tem várias, né, implicações nesse modelo muito voltado à exportação. Aliás, na semana passada, quando o Bolsonaro foi para a Rússia, ele foi tratar de fertilizantes, porque a Rússia é uma grande exportadora para o Brasil dos itens básicos, né, de fertilizante, que é nitrogênio, potássio e fósforo. É o NPK, né, que são a base aí dos fertilizantes. E foi lá, por vários motivos, mas um deles, e a justificativa oficial, foi essa relacionada à garantia de fornecimento de fertilizantes para o Brasil, em atenção ao agronegócio exportador, que é um apoiador do presidente da República. Também dá a medida do peso econômico desse setor e da influência política que tem esse setor. Então a gente precisa sofisticar o debate, aprofundar o debate sobre várias dimensões, a começar pela reforma agrária, pela produção, pela agricultura familiar em particular. E Juliana vai falar disso na pergunta que a Isabela fez sobre racismo ambiental. Antes disso, a pergunta original da nossa Anguler era sobre a economia, o que significa para a economia manter florestas vivas. Esse é um outro debate também super interessante, que é o debate dos serviços ambientais, de proprietários de terra receberem dinheiro para manter a floresta de pé, ou
modelos agroflorestais em que você mescla vegetação nativa, reflorestamento, né, nativo, com árvores frutíferas que podem ser complementares, gerando algum tipo de retorno financeiro para o dono dessa terra, sem prejuízo da floresta nativa. Essa é a vanguarda do debate no mundo. O Brasil, inclusive, já teve aquele Fundo Amazônia, que tinha muito a ver com isso, né, de receber dinheiro para preservar a floresta, mas essas medidas ainda não estão. Tem a conta, né, dos créditos de carbono, que também envolve isso, mas, infelizmente, especialmente no Brasil, embora tenha até alguns setores da iniciativa privada conscientes e defendendo, até no setor financeiro, né, nos 2 últimos anos, houve uma pressão por temor de retaliação comercial, de algum tipo de restrição ao Brasil. Alguns empresários mais conscientes chamaram atenção para o valor de manter a floresta de pé. Isso pode nos render, sim, dinheiro objetivamente ou não nos render sanções, restrições, barreiras não tarifárias. Eu já quero deixar aqui uma indicação, porque um dos episódios do podcast Jornal do Veneno da Juliana ela fala sobre créditos de carbono, com um olhar crítico sobre isso. O que significa agora que a nova moda é tudo crédito de carbono, é tudo... neutralidade de emissões. Isso, neutralidade de emissões, carbono neutro. Ela fala sobre as armadilhas disso, mas eu acho que assim, não é difícil a gente já pegar qual é a ponta desse iceberg, né? Agora, emissão zero. Isso. O povo agora faz tudo, destrói tudo, joga gás, destrói árvore, acaba com mata, que não sei o quê, e lança gás na camada de ozônio, fumaça tóxica e polui nascente. Mas aí fala, não, mas eu plantei aqui 300 árvores, então eu sou carbono neutro. Mas como assim? Você plantou 300 árvores que estão na muda, vai demorar 100 anos 20 anos para essa árvore virar alguma coisa e finalmente zerar o que foi a sua emissão há 20 anos atrás? Então acho que assim, isso obviamente, né, é a ponta de onde meu raciocínio básico, basal, consegue chegar. Mas a Juliana destrincha, fala mais sobre isso nesse episódio do Jornal do Veneno, episódio 36. Ele eu acho que é o antepenúltimo, é um episódio recente, então é uma discussão ainda quente dela sobre isso. Outra coisa que a gente perguntou pra ela também, muito importante, que combina muito com os papos que a gente costuma ter aqui no Ângulo de Grilo, sobre a gravidade que tudo isso, que esse projeto, que essa mentalidade, né, que esse foco no agronegócio tem para a população negra, indígena e pobre. Então, falando muito superficialmente, os negros são a maioria, né, dos trabalhadores do campo que vão ser diretamente atingidos por esse agrotóxico. E aí tem uma coisa interessante que eu não sei se ela falou no áudio ou se ela falou no Instagram nos últimos dias, que ela fala: quem é o principal afetado é o pequeno médio agricultor, o cara da agricultura familiar, porque ele que vai manusear o agrotóxico. No agronegócio, quem joga o agrotóxico na plantação é máquina, pulveriza pela máquina. O cara não vai lidar. Quem lida diretamente é o produtor, o pequeno produtor pobre, né, que tá ali tentando sobreviver ainda da agricultura. Os indígenas, né, que estão tendo as suas terras devastadas, invadidas, e a população pobre que está fadada a comprar o que cabe no orçamento. Esse negócio da cesta de orgânico das blogueiras não cabe no orçamento doméstico de uma família de qualquer tamanho que ganhe um salário mínimo do Brasil, que a gente sabe que é o salário mínimo mais defasado do planeta Terra. Que, né, que o Diese já falou que deveria ser R$6.000 e é esse valor que nós sabemos. Então, perguntei pra Juliana como é que esse pacote deixa mais evidente o racismo ambiental, o genocídio da população negra e indígena e essas desigualdades sociais. E ela respondeu isso aqui pra gente. A gente pode dividir esse recorte racial, né, em 3 partes diferentes, né? Uma coisa são as pessoas negras, indígenas, pobres, que trabalham para os grandes fazendeiros de forma fixa ou esporádica, né? E estão expostas diretamente a esses agrotóxicos no trabalho, no dia a dia, né? Ali aplicando e tal, sem segurança, porque ninguém tá nem aí para fiscalizar e tal. É como se a vida deles valesse menos mesmo, né? Outra coisa são os povos tradicionais e assentados que sofrem as violências mil, têm as suas terras e águas contaminadas, como o povo Turé-Mariquita, no Pará, que não tem água potável para beber nesse momento, porque as plantações de óleo de palma na região entupiram os rios de agrotóxico. Ou eles morrem intoxicados ou de sede. A gente também tem muitos casos de fazendeiros que usam agrotóxicos como arma de guerra para expulsar as populações tradicionais e campesinas de suas terras, né? E por último, a gente também tem a questão urbana das populações periféricas
periféricas, negras, pobres e tal, que têm menos acesso a alimentos saudáveis e sem veneno. E esses 3 pontos se agravam com o PL do veneno, né? Porque o projeto simplesmente torna tudo mais fácil. Vai ter menos regulamentação, aprovação de princípios ativos mais tóxicos, facilitada e etc. Agora, eu queria aproveitar esse recorte racial para trazer alguns dados que eu acho que são importantes. O problema do Brasil não é o agrotóxico em si apenas, né? É essa herança escravagista que concentrou a maior parte das terras do país em pessoas brancas, as mesmas famílias de sempre, e que não tem qualquer relação de cuidado ou pertencimento com os territórios. É lucro e acabou. Então, assim, tá dando mais dinheiro agora produzir com transgênico, com agrotóxico? É isso que eles vão fazer e pronto, entende? Então a gente tem um problema estrutural aqui que é o latifúndio. É muito além do agrotóxico. Aí a gente tem também o último censo agropecuário, divulgado em 2019, que é o primeiro censo agropecuário que trouxe dados raciais. A gente já desconfiava, né? Porque é só olhar o perfil da nossa bancada ruralista no Congresso. Mas o censo mostrou, ele escancarou que o agronegócio é descaradamente branco. Em terras com mais de 10 mil hectares, para 4 produtores rurais brancos a 1 produtor negro. Não existe um único produtor rural negro em terras com mais de 10 mil hectares em 5 estados brasileiros: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, a minha terra aqui, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. E outro ponto que é muito importante é o que as pessoas cultivam. Em geral, produtores negros, indígenas e assentados produzem mais diversidade de alimentos e alimentos para o consumo interno. Os fazendeiros brancos, esses latifundiários, né, de grandes terras, são focados na exportação. Produzem cana, soja, carne de boi, criação de peixe e café, principalmente. E para fechar, eu quero lembrar aqui também que alimento sem veneno não pode se tornar um fetiche, gente. A gente precisa tirar esse foco daquela bandeja de pitaia orgânica, R$15, no mercado gourmet, sabe? Porque produzir alimentos sem agrotóxico é uma tecnologia dos povos tradicionais de milênios. No Brasil, por exemplo, o povo quilombola Calunga, né, em Goiás, nunca usou uma gota de agrotóxico para nada e sobrevive da venda de óleo de pequi, castanha de baru, gergelim a preços muito acessíveis. A gente também tem uma galera produzindo alimentos sem veneno em hortas comunitárias das periferias, em assentamentos da reforma agrária, mas para abaixar esse preço, tornar os alimentos mais acessíveis, né, mais gente, essa galera tem que ter apoio de logística para conseguir o empréstimo e tal. Alimento orgânico não é coisa de gente branca descolada e gratiluz, nada disso. Bom, eu não sei nem o que comentar, porque assim, lacraste. Não tem nem o que dizer depois desse áudio, dessa explicação dela, desses 3 pontos principais e dessa desmistificação, né, do que é o alimento orgânico, que virou uma coisa, é isso que eu falei, a cesta de orgânico das blogueiras, que você paga um valor mensal de, sei lá, 70, 60, 80 reais por semana pra receber uma cesta de orgânico na sua casa, mas não é sobre isso, né? Teve uma coisa até que é muito curiosa que a Juliana botou no... Acho que foi no último fim de semana, ela fazendo um suco de melancia, ela falou, aproveitem pra comer melancia agora, porque melancia é fruta do verão. Se você comer melancia fora do verão, não tem gosto de nada. E a gente é acostumado... A gente não é acostumado com frutas da estação, legumes da estação. A gente quer comer tudo o ano inteiro, né? Isso também é um reflexo disso do que ela falou. A gente não respeita, e aí, portanto, né? É por isso que existe transgênico, é por isso que existe agrotóxico, os ciclos também da natureza. Tem época que não vai dar pra produzir tal coisa. A temperatura, o calor, o frio, né? O clima não atende à produção de certas frutas, de certos legumes. E aí a gente força essa barra porque tem que comer melancia em qualquer momento do ano. É uma desconexão, né, com a natureza, com os processos da natureza, com o tempo da natureza. E eu acho que isso que me bate quando ela fala isso, que os latifundiários não têm qualquer conexão com a terra. E é muito diferente, a gente já citou aqui várias vezes, né, a conexão dos quilombolas e das religiões de matriz africana que tem com a preservação do meio ambiente. A gente já citou aqui o livro e as falas do Ailton Krenak, que nos últimos anos tem falado muito sobre isso na mídia, em eventos literários, enfim, o livro dele. Ideias para adiar o fim do mundo. Foi mais vendidos na Flip, enfim, no ano de 2019, 20, né? 19. E ele fala também, isso a montanha, né? Ele fala, montanha é meu pai, é meu irmão, eu não lembro mais qual é a referência. Avô. Meu avô, isso. A montanha é meu avô,
plantou, né? Então, é outra relação com a terra, que inclui uma identificação espiritual também, né? Além de ancestral, mas espiritual, e de respeito aos seus tempos, de respeito aos seus processos. E esse negócio de a gente encurtar as distâncias do alimento, muitos produtores de orgânicos ou pequenos produtores das bordas das cidades fazem essa provocação. Quantos quilômetros percorreu o alimento que você está comendo agora? O ideal é que seja o mais perto possível, né? Para encurtar essas distâncias. Foi o que minha mãe falou ainda agora. E isso também tem a ver com você se alimentar do que a sua região produz, do que o seu entorno produz, encurta essa distância, significa que você vai estar se alimentando de um produto que requer, naquele momento, menos agrotóxico para se desenvolver. Por quê? Porque está na sua sazonalidade, porque está no seu clima ideal. Por isso que a gente fala tanto, né? Os nutricionistas estão de acordo com essa alimentação saudável, sem ultraprocessados, falam tanto de fruta da estação, legume da estação. Aproveita. Os da estação serão os mais saborosos, os que terão menos interferências dos agrotóxicos, menos interferências de sementes transgênicas, porque são os que estão mais viáveis para serem cultivados naquele momento. Então acho que a Juliana arrematou. Não tem nem o que falar. Não, foi muito boa essa análise, porque são muitas dimensões, né? Muitas. Do trabalhador diretamente, da sociedade. Nossa, muito legal. Parabéns. E obrigada. E a última pergunta que a gente fez pra ela... eu queria até deixar, antes da gente passar pra próxima, ela fez uma indicação de uma mulher quilombola, mestre em saúde pública, engenheira agrônoma, militante de agroecologia, a Fran Paula. Vou deixar aqui também na nossa sinopse o link do Instagram dela. Ela falou: quero recomendar para vocês indicarem para a audiência do Angu. Ela é filha de agricultores quilombolas, trabalha como educadora ambiental, tem falado muito sobre a pele do veneno. Uma mulher quilombola, negra, pra gente acompanhar, conhecer o trabalho e aprender mais também sobre tudo isso que a gente tá falando. Última pergunta que eu mandei pra Juliana, que eu acho que vale botar aqui pra gente acordar coletivamente quanto sociedade, foi: existe algum contexto, algum momento do planeta, do mundo, algum caso em que o uso de agrotóxico seja verossímil, seja válido, que não seja um atentado ao meio ambiente, à nossa saúde? Tipo assim, mas se usar só um pouquinho, mas não sei, sabe? Tem algo que se explique, que seja justificável esse uso? E aí ela respondeu categoricamente. Ela respondeu categoricamente isso aqui. Não existe. E a gente pode falar isso pegando só a questão de saúde mesmo, nem precisa ampliar para a questão ambiental e tal. O Instituto Butantan fez um estudo em peixes, publicado em 2019, com 10 agrotóxicos usados com bastante frequência no Brasil. E as conclusões foram que mesmo as doses mínimas, ainda menores que as permitidas no Brasil, mataram embriões dos peixes ou causaram deformações muito graves. Em dezembro do ano passado, eu participei do Seminário Sul-Brasileiro sobre os impactos dos agrotóxicos e transgênicos. Foi uma apresentação geral, assim, de últimas pesquisas sobre o tema e tal. E, assim, a vontade é de sair quebrando tudo, ou de sair chorando. Porque, olha, uma das pesquisas apresentadas no seminário foi de um médico endocrinologista, e ele explicou de forma muito, muito direta que não existe uso de agrotóxicos sem consequência para a saúde humana. Qualquer dosagem, em qualquer diluição, vai trazer algum risco para o nosso sistema endócrino, pelo menos. E, no geral, crianças e mulheres são os mais afetados. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode também simplesmente parar de plantar com veneno no Brasil, porque aí sim é falta comida. A gente tem que ter um sistema, um processo de transição para ir largando aos poucos, infelizmente, e, sobretudo, mudar a nossa forma de plantar. Tem que ter outro sistema de agricultura no Brasil. Não dá para sustentar esse modelo de milhares de hectares nas mãos de um único empresário que planta uma ou duas espécies apenas, tudo de forma mecanizada, regada a veneno e semente transgênica. A gente tem que largar todo o combo, entende? E para isso tem que ter reforma agrária, diversificar o nosso PIB, reduzir o nosso consumo global de alimentos de origem animal também, porque a pecuária usa muita água e muita terra. Enquanto a gente não faz isso, as saídas possíveis são organizar, em pequena escala, hortas comunitárias das cidades, comprar de gente que produz com agroecologia, produtos agroecológicos, sem veneno, comer frutas da época e nativas, que costumam ter menos veneno também, e jamais esquecer uma coisa muito importante: não tem
imenso agrotóxico em vegetal, em tomate, morango, alface e tal. Eu vejo muita gente dizendo que parou de comer fruta com medo de agrotóxico. E pelo amor de Deus, gente, os agrotóxicos estão nos alimentos ultraprocessados também. A gente só tem menos estudo sobre isso. Eles estão na água, da torneira, estão em tudo. A última coisa que alguém deve fazer é reduzir o consumo de alimentos frescos, beleza? Bom, tá aí a explicação. Se faltava a gente ouvir, né, esse esporro. Pelo amor de Deus, não tem escapatória no contexto que a gente vive, não tem escape. Tudo que é os ultraprocessados, a carne, ela falou isso outro dia, né? Se a gente pode dizer que porque o gado se alimenta, o gado e os outros animais, né, as aves, se alimentam dessa soja, desses produtos que são produzidos com transgênico e com agrotóxico, se a gente pode dizer que também há resíduo nessa carne desses produtos. E aí ela falou que essa resposta não existe porque o Brasil não faz estudo sobre os resíduos de agrotóxicos nas carnes, só faz nos vegetais. Frutas, vegetais, verduras, mas ainda não fez esse tipo de estudo na carne, no frango, no porco, nos outros animais que a gente come. Mas óbvio que essa cadeia, essa linha de raciocínio faz sentido, né? Mas esse estudo sequer foi feito, sequer existe. Então, deixo aí o convite, inclusive me faço esse convite também, a gente pensar, pesquisar e saber quem são, se tem feira agroecológica de produtores agroecológicos na nossa cidade, de produtores orgânicos. Por conta da pandemia, se expandiu demais o serviço de entrega de feira de produtores da região, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem vários para todas as zonas do Rio, de produtores da Serra, do Norte Fluminense, das bordas da região metropolitana, que entregam no Rio de Janeiro. Alguns fazem entrega todo dia, outros uma vez na semana. E aí eu acho que vale também o nosso planejamento. Tô falando isso como esporro pra mim mesma, tá? Vale o nosso planejamento de pedir com antecedência, de pensar com antecedência pra poder, em vez de ir nas grandes redes, nos mercados ali, na facilidade, na rapidez, fazer essa escolha pelo pequeno produtor que vai produzir o alimento mais de acordo com a sazonalidade, com menos agrotóxico, ou pelo menos ou orgânico, ou com menos agrotóxico, que vai encurtar essa distância do alimento, da produção até a nossa mesa, tudo que a gente já falou aqui. Acho que também aí entra a nossa responsabilidade da nossa organização doméstica, o nosso comprometimento com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos, né? Já fico aqui noiada. Por quê? Porque o Martin não come só orgânico. Aí já fico, ai meu Deus, meu filho tem que comer só orgânico. Enfim. E a gente pensa que essa discussão que a gente tá tendo aqui, gente, é muito bolha, né? Infelizmente, é uma discussão que tá muito, 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 muito dentro de uma bolha que boa parte, ou diria que a maior parte do Brasil sequer pode pensar em escolher onde, quando e como vai comprar e de quem vai comprar o alimento. Mas é importante frisar isso também. Bom, encerramos esse tópico? Esse episódio já tá... Sim. Nesse momento tem 1h10, ainda falta um tópico aqui na gravação. Pelo amor de Deus, gente, I'm sorry. Mas vocês falaram que era pra deixar rolar, então é isso aí, bem feito. Quem reclamar, eu vou excluir aqui da audição no vídeo. Não tenho nem esse poder, mas enfim. Vamos lá pro nosso último tópico, então? Será que a gente consegue falar dele rápido, Flávio? Vamos ver. Não, acho que vamos. Bom, então, Pequenas Áfricas. Promessa é dívida. Gente, esse aqui é vamos chamar assim, de um chorinho do episódio da semana passada sobre modernismo. Lembra que a gente entrevistou a Angélica Ferrarese, historiadora, uma pesquisadora muito séria e constante do papel das mulheres no samba, e ela está na equipe de curadores dessa exposição chamada Rio de Janeiro, Pequenas Áfricas, que o Instituto Moreira Salles anuncia para o ano de 2022. Ela vai começar por São Paulo, justamente epicentro aí da Semana de Arte Moderna, e como esse contraponto. Começa em setembro, lá, e depois vem para o Rio de Janeiro. Vamos ficar de olho. A gente volta quando chegar no momento certo, a gente volta a lembrar. Mas é que a Angélica me gravou uma mensagem tão importante sobre o conceito, sobre essa ideia da exposição Pequenas Áfricas, que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês, e ficou grande demais a edição da semana passada. Como essa daqui também tá grande, que bom. E justamente tinha alguém
alguma angúler que fez essa provocação sobre outros territórios, né? A produção artística de outros... Agora não vou me lembrar quem foi, mas a Isabela chegou a falar nisso no episódio da semana passada. E a Angélica traz justamente essa reflexão que eu queria dividir com vocês. Por que Pequenas Áfricas no plural? Porque são vários núcleos territoriais de produção de vibrante cultura negra, cultura afro. Normalmente a gente fala aqui no Rio, enfim, Brasil afora, de Pequena África como sendo aquela região do centro, Gamboa, Saúde, onde um pouco o Rio nasceu e onde nasceu o samba, onde ficava o terreiro de Tia Ciata. Então, o centro da cidade é como esse polo de cultura afro-brasileira. E a pesquisa, e a exposição, e a provocação que esses curadores pretendem fazer, tem também Luiz Antônio Simas, o Vinícius Natal, a Inaê Lopes dos Santos, também historiadora, e a Angélica, como eu já mencionei. É justamente apresentar outros territórios, outras pequenas Áfricas cariocas ou metropolitanas no Rio de Janeiro. E aí tem Madureira como grande exemplo, Madureira com o Jongo da Serrinha, com a Portela, com o Império Serrano, com o Baile Charme, tem a região da Zona Oeste, Jacarepaguá, onde vivia Jovelina. Você tem, por exemplo, o Irajá, né? Que é a grande Madureira, ou o grande Irajá, que é a Madureira, que tem Zeca Pagodinho, que teve Ney Lopes. Então, assim, é muito interessante pensar a cultura afro, o modernismo negro, para além, não gosto muito dessa expressão, mas para além do centro da cidade. Vamos ouvir um pedacinho da Angélica, e aí eu acho que a gente quase finaliza essa celebração ou essa reflexão do Angu de Grilo sobre o modernismo, sobre os 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna e tudo que ela significa. Eu digo quase porque a gente ainda vai ter uma participação adiante da Carolina Casarim, autora de um livro que a gente indicou na semana passada, o Guarda-Roupa Modernista de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Como a moda serviu também a esse movimento. Muito interessante a tese de doutorado dela. Estou em contato, a Carolina é uma angulha que mandou mensagem. É uma audiência. Não, qualificadíssima. Uma coisa impressionante. Ela mandou mensagem no Instagram e a gente está se falando e vamos ter uma participação dela aqui nas próximas semanas, um pouco fechando, se é que será a hora de fechar. Vamos ouvir a Angélica para a gente fechar esse episódio, que a Isabela já tá... Misericórdia, já tô em cólicas aqui, hein? Mas vocês pediram. Madureira, eu costumo dizer, se a gente for pensar nessas grandes Áfricas, eu acho que atualmente Madureira talvez seja o bairro no Rio de Janeiro que mais responda, sabe, aos estímulos do que a gente imagina como pequenas Áfricas ou grandes Áfricas no Rio de Janeiro. A gente tem toda a questão da musicalidade, a gente tem outros patrimônios também da cultura negra, também da política da comunidade negra, né? Então, pra gente pensar Madureira, pra gente pensar Irajá, pra gente pensar a freguesia de Jacarepaguá, onde morava, por exemplo, onde morou Clementina de Jesus, onde morou Jovelina Pérola Negra, né, no Pichincha. Então, pra gente pensar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade negra, a gente precisa ultrapassar a ideia dessa pequena África. Acho que a pequena África ela é muito importante, é muito interessante, principalmente do ponto de vista político, de pertencimento de uma comunidade negra da zona portuária, da Praça 11, daquela região, sabe? É uma população que ainda precisa acionar determinados lugares da memória, até mesmo como estratégia para permanência naquela região. A gente é só acompanhar todos os conflitos, todos os embates, por exemplo, do quilombo urbano da Pedra do Sal, para a gente ver o quanto que a população, a comunidade negra que mora no quilombo urbano da Pedra do Sal e nos arredores, precisa sim acionar a ideia de uma pequena África como pertencimento, para estar ali, territorialmente, para poder estar ali morando. Agora, para a gente poder pensar a cidade de forma mais ampla, para a gente poder pensar a costura dessa cidade pela comunidade negra, que é a população que está andando no trem, sabe, que está fazendo os deslocamentos, então, que tem trânsito, né? A população que está transitando desde sempre. Então, a ideia da pequena África, ela fica pequena para a gente. Bom,
acho que é um debate bem carioca, né? Esses exemplos que ela citou são todos do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso se expande. São muitas Áfricas, claro. São muitas Áfricas. Qualquer cidade tem o seu grande, o que simboliza a luta, o principal quilombo, o principal ponto de resistência, como minha mãe, né? E ela também citou Madureira como esse exemplo muito rico que mistura tudo, mas tem outros vários pontos da cidade que também têm suas riquezas, que também têm seus movimentos de resistência, que também merecem atenção, reconhecimento, porque com certeza estão travando essa luta contra a especulação imobiliária, contra o racismo, contra a gentrificação, as disputas urbanas, né? Contra o racismo ambiental, contra a precarização, contra a pobreza, contra a falta de estrutura, de habitação, de saneamento. Todos esses territórios estão disputando a sua sobrevivência e merecem nossa atenção, nosso olhar, não só das suas precariedades, mas também das suas riquezas, né? Culturais, de festividades, de movimentos artísticos, de legado ancestral, enfim. É isso. É isso. Tava aqui. Isso. Não, eu parei um pouco, tava pensando. Você imagina a Bahia, né? Salvador, a quantidade, a multiplicidade de territórios, de produção cultural. E fora da cidade, exatamente, fora da capital. Você tem o Recôncavo, você tem Cachoeira, Santo Amaro, Samba de Roda. São Paulo mesmo, né? São vários núcleos de periferia, de produção de música negra. Aí você vai pro sul, você vai pro norte, você vai pro Maranhão. Gente, é muita riqueza. É a cara da riqueza. Pô, esse é o slogan do agro, né? Você tá sabendo. Olha, fechou. Eu tô falando de uma riqueza genuína e, infelizmente, não valorizada do ponto de vista monetário, isso, né? Deveria ser o slogan. Tô reivindicando, né? Exatamente. Olha aí, restituindo Flávia potência. Fazendo círculo. Olha, os modernos falariam Exu acertou o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. É sobre isso. Bom, Angulers. Ponto. Até semana que vem não, que eu tenho comentários aqui pra ler da nossa sessão de comentários, mas agora fechamos o nosso tema. Pode subir a nossa trilha sonora que a gente vai começar a se despedir aqui. Eu quero ler 3 comentários, que fizeram no Twitter. Nós não dissemos que a gente ia inaugurar o nosso final lendo os comentários dessa nossa audiência maravilhosa, citando a gente lá no @AnguDeGrilo no Twitter. Quero começar com o comentário do Rafael Carneiro, @RafaCarneiro27, que escreveu: desde o ano passado eu acompanho o podcast Angu de Grilo e virei um grande fã. Conversa leve sobre temas muitas vezes complexos. Pra quem não conhece, eu recomendo demais. O último episódio, então, trouxe uma reflexão sobre a Semana de Arte Moderna de 22 sob uma perspectiva que eu nunca tinha me atentado. Vale a pena ouvir. Parabenizo demais Flávia Ol e Bela Reis. O Angu está cada vez melhor. Se tornou um grande companheiro, principalmente quando vou ao supermercado fazer as compras da semana. Ai, tudo. Muito obrigada. Obrigada. Vários comentários nesse sentido. Muito obrigada a todos. Acho que eu curti todo mundo que comentou lá. A gente respondeu vários. Agradeço demais a esse carinho, esse reconhecimento e essa recomendação de vocês para os colegas e seguidores também. Temos outro comentário aqui, Quer ler, Flávia? Lê esse aqui para nós. Comentário da Laura, @alquaresma. Assim como a Flávia Ol, eu tô fascinada com os debates sobre a semana de 22. Abri todos os links indicados no Angu de Grilo e, coincidentemente, tô lendo João do Rio e Lima Barreto é o próximo da lista. Que alegria. Fiquem de olho nos links. Laura entende perfeitamente o que eu senti no domingo que passou. Muita gente empolgadíssima com esse debate. Muitos comentários nesse sentido. Meu fim de semana que passou foi dedicado ao cinema. A gente ainda vai vir, porque vem aí o Oscar, né? Vem aí. E eu já tô começando a ver algumas coisinhas muito interessantes. No fim de semana eu assisti Mães Paralelas, o filme mais recente de Pedro Almodóvar. Meu Deus do céu. Não, minha mãe me falou só a premissa do negócio. Eu já falei, não quero ver isso não. Esse filme é incrível. Aliás, vamos ver se os nossos ângulos acham que a gente deveria inaugurar aqui uma outra sessão no fim do episódio, indicando coisinhas que a gente assistiu. A gente também faz isso informalmente, mas né? Formalmente, né? Se vocês quiserem, acharem que faz sentido, ou se vocês acharem chato, se manifestem lá no nosso @AnguDeGrilo no Twitter. O último comentário aqui que eu queria ler é da @XaninhaLove18, que falou: eu nunca curti podcast, achava um saco, e como gosto muito do humor temperamental da Bela Reis, comecei a ouvir o Angu de Grilo e nunca mais parei. As terças ficam
ansiosa pra ouvi-las e, inclusive, amo as longas explicações da Flávia Ol, na qual Bela Reis sempre trava de maneira não tão sutil. Vários também comentários falando isso. Deixa a Flávia falar, deixa rolar, não interrompe ela, a gente quer ângulo de grilo de 2-3 horas. Gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Hoje eu deixei rolar, vocês viram, né, que não fiz nenhum tipo de interrupção e eu não tenho como não referenciar. Eu até compartilhei rindo esse comentário aqui de um ouvinte que essa foi uma crítica verdadeira. Ele falou: o ângulo de grilo, no machismo tem o man interrupting, no ângulo de grilo tem o filha interrupting. Flávia Oliveira parece ter mais liberdade pra falar na Globo do que no próprio podcast. Decepcionante. Ele terminou com decepcionante. Gente, é apenas uma tentativa, né, de uma edição aqui. Porque senão o papo vai embora. E aí a gente também, às vezes, acaba enveredando pra outras coisas que enfim, fuga o tema. Minha chefa. Mas agora eu tô tentando deixar rolar mais, né? Fiz mais assim. Vamos ver. Fuga ao tema no ângulo de grilo, eu tento dar uma segurada. Mas os seus pedidos são uma ordem. Nosso amigo falou que é decepcionante a filha interrupting. Não queremos decepcionar nossos angulers. Então vamos lá. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Boa semana pra vocês. Comentem lá no nosso @ângulo de grilo o que vocês acharam lá no Twitter, pra gente estar de olho. Sempre sugestões também, tudo lá. Vamos ficar mais de olho nessa nossa arroba e essa nossa sessão aqui de comentários. Pois é, bom carnaval, né, pessoal? Carnaval que não vai ser carnaval, enfim. Esse carnaval que é só feriado. Esse carnaval é só feriado, festas pagas e aglomerações feriados fechadas. E eventos, mas seguimos. Tudo aquilo que já comentamos, né? É isso. Bom descanso pra vocês, bom, enfim, divertimento aos que forem viajar, comemorar, pular esse carnaval de alguma maneira. Usem máscara. Os solitários da máscara. Quem não tomou a dose de reforço ainda, aproveita essa semana. Exatamente. E, por favor, levem os seus. Tem mais de 30 milhões de brasileiros que já deveriam ter tomado a dose de reforço e não tomaram. Pelo amor de Deus. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo.